a gente precisa falar a respeito de OTAN e Rússia que se manifestaram a respeito de Trump. A gente tem um vídeo aqui, vocês veem agora a meu lado, Vladimir Putin, ele está falando em russo, mas ele dizia algo para o seguinte efeito. Foi um pronunciamento de Trump feito, melhor dizendo, de Putin, perdão ao público, ainda hoje. Peço ao público um instante, eu estou recuperando aqui das minhas notas. Perfeito. Então, nesse vídeo, Putin falava o seguinte, aspas, nós estamos nos encontrando no dia 7 de novembro, uma data que é significativa para o nosso país e alguns podem dizer para o mundo todo. A Revolução Russa de 1917, assim como as revoluções holandesas, inglesas e a Grande Revolução Francesa da sua época, se tornaram, até um certo ponto, marcos no desenvolvimento da humanidade, em grande parte determinando o rumo da história, a natureza da política, da diplomacia e da economia e a estrutura social. Nós também temos a sorte de viver em uma era de mudanças fundamentais, essenciais e revolucionárias. Putin completava. Essas últimas 2 décadas foram não apenas repletas com os eventos mais dramáticos e importantes de uma escala histórica significativa. Diante dos nossos olhos, uma nova ordem mundial completa está se formando, diferente do que conhecemos no passado, por exemplo, nos sistemas westfalianos ou de Yalta. Novos poderes estão emergindo e os povos estão se tornando, ou as pessoas estão se tornando, mais e mais cientes dos seus interesses, seu próprio valor, sua originalidade e sua identidade, e constantemente insistindo em conquistar os objetivos de desenvolvimento e justiça. A gente trouxe então as aspas de Putin hoje mais cedo, conforme ele discursava no clube de discussão de Valdai, na cidade de Sochi, na Rússia. É relevante a declaração dele, que vem logo na sequência da vitória dos Estados Unidos. Putin sinaliza uma coisa que ele já vem sinalizando há algum tempo, uma mudança na ordem global. A fala dele traz um contexto histórico que não é irrelevante da gente pontuar. Para trazer contexto para o público, para que possa fazer o seu próprio julgamento, ele alude à Revolução Russa de 1917, enquanto o dia é sim 7 de novembro e normalmente se convenciona falar da Revolução Comunista na Rússia como a Revolução de Outubro, ela só era de outubro no calendário anterior da Rússia. No calendário gregoriano que o mundo hoje usa, ela foi, na verdade, em novembro. Enquanto ele fala de uma revolução comunista, ele também fala de uma mudança fundamental no sistema da ordem internacional. Ele criticou os sistemas westfalianos e de Yalta, e o sistema de Yalta, é claro, aquele que vem após a Conferência de Yalta, quando, ao final da Segunda Guerra Mundial, conforme o conflito envergava para o lado aliado, Stalin, Churchill e Roosevelt se uniam para discutir como seria o sistema internacional após aquele momento. Ele essencialmente discute um mundo com menos poder para os Estados Unidos e mais poder para a China e Rússia. E, aparentemente, dá algo que pode ser interpretado por alguns como um recado logo após a eleição de Donald Trump. Trump tem uma política que pode ser muito antagônica ao que ele está dizendo. Enquanto existe sim uma análise que é possível a respeito de Trump como um isolacionista com suas políticas de América em primeiro lugar, uma outra análise pontua que essa América em primeiro lugar não significa necessariamente uma ordem global com outros países tendo tanto protagonismo quanto os Estados Unidos. São 2 análises possíveis, uma delas pontuei agora há pouco, a segunda eu explico agora. A política de paz pela força não foi uma onde os Estados Unidos perdiam protagonismo. Enquanto ela poderia, por vezes, envolver menos cooperação em fóruns internacionais, seja a OTAN, as Nações Unidas ou o G7, o G20, ela significava também que os Estados Unidos faziam algo que fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. Fazem algo que fizeram durante a Guerra Fria, que é puxar para si um protagonismo de decisões internacionais. E a gente aguarda para ver como isso se desdobra. Ainda é muito cedo para dizer, mas são 2 perspectivas que a gente deve monitorar ao longo dos próximos 4 anos. Enquanto essa é a fala que vem da Rússia de Vladimir Putin, a gente tem também a fala do novo secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, que se disse disposto a cooperar com Trump. A gente tem ela aqui, então, na matéria do Epoch Times. Vamos lá, eu acompanho com vocês. O novo secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, diz que quer trabalhar com Trump sobre a ameaça de Rússia, Irã, Coreia do Norte e China. E vale a pena a gente dizer que, enquanto Trump tem uma política ou tem falas que foram no passado tidas como isolacionistas,
Isso não necessariamente reflete a realidade, pois ele se mostrou sim disposto a cooperar com outras organizações em muitos aspectos do seu governo anterior. Quando a gente fala em especial de OTAN, existe uma coisa que ficou como rusga para alguns chefes de Estado. Trump falou que encorajaria Putin a fazer o que diabos quisesse caso outros membros da OTAN não pagassem o que devessem. Isso é uma rixa que, enquanto levou até alguma crise, como alguns poderiam interpretar quando ele disse isso no ano passado, salvo engano foi no ano passado, ou ainda antes da corrida eleitoral esquentar nesse ano. Ela também teve um efeito que foi positivo para a OTAN sob um determinado aspecto e traz à tona uma rusga antiga de muitos países da OTAN delegarem ou terceirizarem sim a sua defesa aos Estados Unidos. Uma análise que a gente viu Pacelli Lupvo, ele que é especialista em Alemanha, fazer aqui no canal na noite de 5 de novembro, conforme esperávamos a apuração dos resultados, diz que, olha, depois que Trump falou isso, a gente viu muitos países começando a contribuir mais para o Fundo Comum de Defesa da OTAN, contribuírem mais para suas próprias defesas nacionais. A OTAN recomenda que os países invistam de 2 a 3% de seu PIB para a defesa, algo que em especial se tornou mais e mais relevante após a invasão russa da Ucrânia. Com tantos países que poderiam sofrer o mesmo destino fazendo parte da OTAN e logo as fronteiras da Rússia, como por exemplo os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, que foram, lembro, parte da União Soviética e tiveram uma separação muito amarga do titã comunista antes de entrarem na OTAN. Outros países de fronteira que têm um trauma imenso daquela época são também, por exemplo, a Polônia, Romênia, outros países que têm traumas daquela época e que, à exceção da Polônia, que realmente os países bálticos também não se pode dizer que investiam um pouco em defesa, mas muitos outros países, Romênia, países na Península Balcânica, investiam percentuais do seu PIB muito abaixo da recomendação da OTAN, o que deixava eles essencialmente como países que terceirizavam a sua defesa no caso de uma invasão aos Estados Unidos, algo que era visto com preocupação pela campanha de Trump, mesmo antes de ele entrar no cargo. Explicado esse contexto da rusga, e peço perdão se foi uma explicação longa, mas creio que é necessária para discutir o assunto, a gente passa para o que disse agora o novo secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, que substituiu Jens Stoltenberg, que passou mais de 10 anos à frente da organização, há cerca de um mês. O secretário-geral da OTAN, aspas para a matéria, Mark Rutte, disse hoje, na quinta-feira, que espera trabalhar coletivamente com o próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diante da ameaça representada pela parceria da Rússia com o Irã, Coreia do Norte e China contra a Ucrânia. O que o secretário-geral disse foi o seguinte: agora que militares norte-coreanos estão posicionados na Rússia, vemos que cada vez mais Coreia do Norte, Irã, China e, é claro, Rússia estão colaborando, trabalhando juntos contra a Ucrânia. Estou ansioso para me sentar com o presidente Trump e ver como podemos lidar coletivamente com essa ameaça e manter nossa parte do mundo segura. Mark Rutte, ele que é um político holandês, disse que a eleição do candidato do Partido Republicano para um outro mandato é realmente um enorme sucesso para ele. Ele também falou que durante o primeiro governo Trump, o presidente americano estimulou o aumento da meta de gastos militares dos aliados para mais de 2% e disse que agora é preciso fazer mais, o que recupera o que eu já havia mencionado a respeito de suas declarações anteriores. Rutte disse que trabalhou muito bem com Trump quando era primeiro-ministro da Holanda e para ele é muito claro, ou melhor dizendo, trabalhou bem com Trump porque, segundo Rutte, Trump é muito claro sobre o que quer. Ele entende que é preciso negociar para chegar a posições comuns e acho que podemos fazer isso. Para a gente concluir o bloco, é interessante destacar o seguinte: enquanto sim, J.D. Vance fez comentários sobre reduzir investimento americano quanto à guerra na Ucrânia e a análise comum é de que um possível governo Trump vê a possibilidade de um encerramento para a guerra da Ucrânia, no qual a Rússia retém alguns dos territórios que ocupou, em especial a Crimeia, é vista como carta fora do baralho para uma recuperação ucraniana. O conceito estratégico da OTAN fez algo durante o governo Biden que converge com o pivô geopolítico que Trump tem, uma coisa que já foi vista mesmo em certa medida durante o governo Obama, de mudar a atenção americana para o leste da Ásia. A OTAN colocou no seu conceito estratégico que a China é sim uma ameaça. Assim, a organização que surgiu para conter a União Soviética durante a Guerra Fria toma um papel que converge com o pivô da política externa americana, um que vê a China como um novo adversário e que pode ter uma dinâmica de disputa global similar àquela vista na Guerra Fria, uma análise que foi comum por ex-oficiais que trabalharam no governo Trump anterior.
Essa é a declaração, então, do secretário-geral da OTAN. A gente ouviu também a fala de Putin hoje mais cedo. E como eu disse, é muito cedo para a gente pontuar exatamente como isso vai se desdobrar e vai depender de que profissionais ocuparão as pastas da defesa e das relações exteriores. Mas vocês ficam com esse primeiro momento, a fala de Putin e a fala do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte.